Automais, um oferecimento Pneu Store, seu guia em direção ao pneu certo. Acesse pneustore.com.br. Amigos do Automais, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do seu programa sobre o mundo dos automóveis aqui no Band Esportes. E aí, já tá seguindo a gente nas redes sociais? Então passa lá, dá essa força pra gente, ó. Não esquece de seguir no YouTube também, ativa as notificações para ficar sempre muito bem informado quando entrar vídeo novo. E claro, não deixe de passar no nosso site, automaistv.com.br, que é atualizado diariamente com tudo o que acontece no nosso segmento. Bora falar sobre o que a gente mais gosta? Vamos lá! Amigos do Automais, se tem um carro que é unanimidade aqui no Brasil, é o HB20. Todo mundo sempre gostou muito do Hyundai, mas a segunda geração tinha aquele visual polêmico que parecia um bagre e o Marcelão nunca gostou do estilo desse carro. Agora o Hyundai resolveu se redimir com o novo Hyundai HB20, que não tem mais cara de bagre. Toda marca tem uma identidade visual, que significa que os carros vão ficar parecidos entre si, que você vai bater o olho e vai falar, já sei de que marca é esse carro. Lembra quando os carros da Volkswagen eram todos muito iguais? Era uma identidade visual tão fixa que não tinha muito espaço para se movimentar. A Hyundai tentou incorporar uma linguagem visual nova no HB20 com elementos da primeira geração. E aí ficou aquela confusão, o carro parecia um bagre. Com a restilização, a Hyundai falou, chega de HB20 com cara de HB20, ele tem que ter cara de Hyundai. Então incorporou elementos da nova identidade visual da marca, tanto que a frente é muito parecida com o i20, que é a versão europeia, bem entre aspas, do HB20. Exemplo, por exemplo, disso é o farol, que tem um recorte totalmente diferente do modelo antigo e agora tem a luz diurna de LED aqui e o projetor, mas isso para a versão topo de linha. As outras versões têm luz diurna, mas não com projetor. A grade frontal agora é dividida em duas partes, com esse filete mais horizontal aqui em cima, que dá até uma força aqui pelo capô, e a grade na parte de baixo. E até uma dica, se for preto brilhante, é a versão turbo, se for preto fosco, aí já é o aspirado. O resto continua a estrutura do mesmo HB20 de sempre, não mudou a plataforma, mas a mudança visual é tão grande que você pode até pensar que é uma nova geração, mas não é. Lembra que eu falei que parecia uma nova geração? É que se você olhar de frente dá essa impressão. Mas aqui do lado, continua a mesma coisa. O HB20 não mudou de plataforma, não mudou entre eixos, mas ele está um pouquinho mais comprido. Chegou a 4,15 metros de comprimento, porque a frente está um pouco mais bojuda e a traseira também deu uma crescidinha mais, deu uma arrebitadinha no popô. E esse promete ser o novo ponto de polêmica do HB20. Então conta pra gente lá nos comentários se você achou que a traseira do HB20 ficou feia ou ficou bonita. Eu, sinceramente, gostei bastante. Achei que ficou mais moderno, ficou uma cara mais sofisticada, principalmente porque aqui, ó, temos lanternas conectadas, que é a nova moda entre os SUVs, e agora chegou ao HB20 também, que é o primeiro hatch compacto à venda no Brasil com esse tipo de layout de traseira. Mas o meio aqui não acende, só até uma parte. E a Hyundai também trocou o botão de abertura do porta-malas que ficava aqui embaixo para a parte aqui de cima da lanterna. O porta-malas não mudou, continua com a mesma litragem de antes, mas tem um ponto que esse ponto realmente vai ser um pouco ruim, porque a seta e a ré estão aqui no para-choque. E quais que são os problemas disso? O primeiro é que está mais suscetível a batidas e qualquer totó aqui no trânsito pode ser que quebre a lanterna. E outro, se você estiver no trânsito atrás de uma caminhonete grande, provavelmente ele não vai ver que você está dando seta. Mas vamos olhar lá dentro quais são as novidades do novo Hyundai HB20 2023. Bom, se lá fora o Hyundai HB20 mudou muito, aqui por dentro não foram muitas mudanças, mas todos os pontos que a gente sempre criticou no hatch compacto da Hyundai foram arrumados. Começa pelo painel de instrumentos que antes parecia do antigo Onix, agora é um painel de instrumentos digital, não é exatamente 100% digital, ele tem a telinha no meio colorida e nos cantos alguns mostradores, mas funciona como um painel de instrumentos digital, não tão complexo quanto o do Polo, por exemplo. O acabamento interno continua a mesma coisa, com plásticos de qualidade, isso já era um ponto muito elogiado, mas a Hyundai finalmente se livrou daquela combinação cafona de marrom com azul. Era muito estranho, não fazia sentido nenhum num carro hatch compacto com uma pegada mais jovial ter um acabamento estranho em uma combinação de azul com marrom. Agora é preto com prata, muito mais elegante e muito mais bonito.
O banco também segue nessa mesma pegada, que agora mistura couro com tecido. Outro ponto que é muito importante, e isso ainda bem que a Hyundai finalmente arrumou, é o ar-condicionado. Ele agora é de fato digital. Tem 3 opções de ventilação automática e você controla a temperatura. Antes ele tinha esse mesmo visual, mas era um ar-condicionado automático fake. Era ruim isso, você se sentia meio que enganado e a Hyundai finalmente arrumou. O HB20 continua um carro excelente com o volante com ajuste de altura e profundidade e nessa versão Platinum no topo de linha com revestimento de couro. Aliás, se você quer saber o preço e as versões do Hyundai HB20, tudo que ele tem de série, corre para o nosso site automaistv.com.br, porque enquanto a gente está gravando aqui, a marca coreana ainda não revelou os preços, mas enquanto você está assistindo esse vídeo, tem todas as informações completinhas lá no nosso site. Como o HB20 evoluiu, ele também traz mais coisas. As entradas USB agora no interior são 3, sendo 2 USB do tipo C e uma do tipo A para conexão da central multimídia, que tem Android Auto e Apple CarPlay se você precisar. Tem carregador de celular por indução, agora tem 6 airbags como item de série para todas as versões, assim como assistente de partida em rampa, controle de tração e controle de estabilidade. Ou seja, o HB20 ficou um carro muito mais seguro e muito mais completo do que antes. Monitoramento de pressão nos pneus tem só na versão topo de linha, assim como alguns itens como assistente de permanência em faixa, frenagem autônoma de emergência, alerta de ponto cego e até um sistema que, se por exemplo você estiver saindo do carro e um outro desesperado passar do seu lado e for abrir a porta, ele avisa desesperadamente para você não abrir as portas. E tem também o alerta de tráfego cruzado. Sabe aquele momento que você está dando ré saindo de uma vaga e passa um carro atrás de você e você nem vê? Ele apita e até freia sozinho para que você não cause um acidente. Mas já que eu estou falando de tantas coisas sobre dirigir o HB20, vamos colocar ele na pista e sentir na prática o que ele mudou em relação ao modelo antigo na hora de pilotar. Como a Hyundai se concentrou em mudar as coisas que precisavam no HB20, a boa notícia é que na parte mecânica não tem novidade. Ele segue sendo equipado somente com um tipo de motor, 1.0 3 cilindros, mas em 2 variações. O aspirado, que está nas versões de entrada, e o turbo, que é esse que a gente está dirigindo agora. Manteve os 120 cavalos e os 17,5 de torque. E isso é ótimo, porque o conjunto mecânico do HB20 sempre foi a melhor parte dele. Nos modelos turbo, ele tem a opção de câmbio manual de 6 marchas, que inclusive é um carro que eu queria muito dirigir. A gente está fazendo um apelo aqui no evento da Hyundai para que eles coloquem esse carro na frota de imprensa. E o já conhecido câmbio automático de 6 marchas. Ele segue com aquele complexo um pouco desesperado de trocar de marcha, que nem eu acelerei agora, ó, tirei o pé e já trocou de marcha com tudo. Parece um pouco CVT, mas na hora que você pisa, ó, ele responde bem. É um carrinho muito ágil, muito gostoso de dirigir. A direção é bem leve, mas ágil o suficiente e em altas velocidades ela se torna mais dinâmica, então você consegue ter um controle muito bom do HB20. Ele já era um carro muito gostoso de dirigir e continua, porque novamente, mecanicamente não houve alteração alguma no HB20. A única novidade é que ele voltou a ter sistema start-stop, que é aquele sistema que quando você para no sinal, ele desliga o motor para economizar um pouquinho de combustível. Em resumo, o que isso quer dizer? O HB20 era um carro muito bom de dirigir, muito gostoso de dirigir, um dos hatches compactos mais prazerosos ao volante, mas era muito feio. E agora a Hyundai mudou tudo que precisava de visual. As pequenas coisas irritantes que tinham aqui no interior, as pequenas falhas que ele tinha, foram arrumadas. E agora você tem um carro que entrega um conjunto completo. E olha que legal, o fato dele ser pequenininho faz com que ele contorne curvas de um jeito muito bem. Ele é dinâmico, ele é rápido, não tem muita rolagem de carroceria. Mas como ele é um carro pensado para economia de combustível, dá muito para perceber o desespero do câmbio quando se mantém, né? Assim que você tira o pé do acelerador, ele já troca de marcha desesperadamente para derrubar a rotação, colocar a rotação lá embaixo e fazer com que ele economize mais combustível. Mas isso numa tocada mais esportiva faz com que lembre um pouco um carro com câmbio CVT. Então, por que um carro com câmbio CVT? Porque um CVT, quando você pisa no acelerador assim, ó, tá vendo? Ele enche o motor, mas aqui ele vai trocando de marcha, né? Só que o problema, no caso do HB20, é que ele sai de uma rotação muito baixa, já vai com tudo, mesmo que você venha numa tocada mais esportiva. Então, nesses momentos, traz essa lembrança um pouco desesperada do câmbio. Acho que esse é o único ponto que ainda deveria ter um acerto um pouco melhor, mas é um câmbio melhor do que o do Onix, que é um pouco mais desesperado. É um carro com uma construção muito mais sólida e com uma dinâmica muito mais apurada do que o Onix. Nitidamente muito mais prazeroso de dirigir que o Onix, que você não consegue fazer umas curvas tão abusadinhas como essas que eu tô fazendo. Hyundai,
Se vocês fizeram um HB20N, olha, vai ser uma bela dor de cabeça pro Polo GTS. E um carro que talvez vai honrar a veia esportiva que o Sandero RS deixou, infelizmente, aberta aqui no Brasil. O HB20 sempre foi conhecido por ser um carro com ótimo custo-benefício, gostoso de dirigir, mas até então, sinceramente, um carro feio. Agora a Hyundai parece que escutou todas as nossas preces e mudou cada um dos pontos que era criticado no HB20. O visual melhorou muito, o interior melhorou nos pontos que precisava, a gama de versões foi racionalizada e a quantidade de itens de série que tem nesse carro é bem generosa. Se a vida do Onix estava complicada por conta da crise de semicondutores e também por causa do HB20, agora que esse modelo ficou verdadeiramente bonito, a vida do líder da Chevrolet, que já não é líder desde o ano passado, vai ficar cada vez mais complicada. O HB20 está se segurando como o carro de passeio mais vendido do Brasil. E se com o visual polêmico de antes ele já fazia isso, com esse estilo aqui, talvez a vida da estrada comece a ficar complicada. Curtiu o vídeo? Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa a sinetinha para receber notificações sempre que vídeos novos forem postados. E não esqueça de acessar o nosso site automaistv.com.br, atualizado todos os dias com as principais notícias do setor automotivo. Até a próxima! Tempo, mano velho, cantava Patufu, e a força das marcas às vezes faz com que alguns carros durem muito tempo no mercado brasileiro e mundial, não é mesmo, João? Obrigado. Duram tanto quanto Matusalém, um personagem bíblico que viveu muito mais do que deveria, e tem alguns carros que passam por essa mesma situação. Então hoje a gente vai conhecer 10 carros que ficaram mais tempo em produção. Alguns estão vivos até hoje, Cássio. É VDD, então vamos começar aqui pelo 10º lugar, que é um desses casos que vive firme e forte até hoje, é o Mini Cooper. Um vetusto senhor de 63 anos, e é um carro que já, olha, teve os mais diferentes nomes, inclusive montado pelas mais diferentes marcas, né? A história corporativa do Mini é bastante conturbada, né? E ele basicamente foi o que o Fusca foi para o Brasil e para a Alemanha, o que o Cinquecento foi para a Itália, foi o carro que colocou os britânicos sob rodas, mas ele é mais conhecido por ter sido o carro do Mr. Bean. É conhecido por isso, é conhecido também por filmes clássicos aí como Italian Job, né? Mas também é um carro revolucionário, né? O Mini Cooper, ele inventou a arquitetura que hoje é a arquitetura de 70, 80, 90% dos carros aí vendidos no mercado brasileiro, pelo menos, que é um motor dianteiro transversal com tração dianteira. Exatamente. E o mais curioso que muita gente não sabe é que esse carro oficialmente não chama Mini Cooper, é Mini Hatch. Mas assim como a BMW chama os SUVs de SAV, ninguém chama assim só a BMW, ninguém chama esse carro de Mini Hatch, chama de Mini Cooper. Então vamos pro próximo número, que é outro cara muito conhecido do mercado brasileiro aqui, o Volkswagen Fusca, outro cara que também teve uma imensa variedade de nomes, né? Normalmente ele tem variações do nome Besouro na própria língua, né? Beetle nos Estados Unidos, Cottinelli na França e por aí vai. Exatamente, e ele teve só uma geração que teve um nome igual em todo mundo, que foi a segunda geração, conhecido como New Beetle, que particularmente a geração é a única do Fusca que eu detesto. É muito ruim o New Beetle. Exatamente, e aqui a gente tem o Fusca original e a última geração do Fusca, que eu acho um carro legal para um grande tempo que ele tá na vida aí, 65 anos, mas já morreu, em breve talvez volte como elétrico. É verdade, o Fusca aqui no Brasil com 65 anos já não precisa pegar fila no ônibus, já passa direto na fila do banco. E ele já passou na fila do INSS, tanto que ele já não tá entre nós, mas diferentemente do próximo carro, que é um carro de luxo da Toyota Crown. Toyota Crown é uma peculiaridade, né? É o sedã de luxo da Toyota no mercado japonês. Eu acho que deve dar uns seus pulos ali pela Ásia, mas a maior parte da sua vida aí sempre um carro exclusivo do mercado japonês. Tem versão até com motor V12, né? É o Rolls Royce da Toyota e o Crown. Exatamente, ele tem uma pegada diferente de outros modelos de luxo, porque ele não aposta exatamente naquele luxo pomposo, chamar atenção, tem uma carinha até um pouco de Lexus, e a Toyota está expandindo essa linha agora, principalmente na China. Vai ter uma minivan Crown e vai ter um SUV Crown também, híbridos no caso, igual esse aqui que é híbrido. Tá com 67 de idade o Toyota Crown. Uma das coisas clássicas dele era uma versão que o banco do passageiro você derrubava, rebatia o encosto para você poder esticar os pés no assento do banco do passageiro dianteiro. Muito legal. Conforto para muita gente, principalmente para um carro que já está com seus 67 anos. Azar do chofer que fica ali com o chulé do patrão do lado, né? Chofer que se vire. Por falar em carro de luxo, temos mais um carro de luxo no próximo lugar na lista, com seus 68 anos de idade, Mercedes-Benz Classe S, que só tem esse nome desde 1994. É verdade, né? Essa coisa de classe C é bastante recente, mas a
a linhagem, o DNA desses modelos aí vem de lá de trás e o Classe S está aos 68 anos de idade, a gente pode dizer que é o Toyota Crown da Mercedes, não? Ele é mesmo o Classe S da Mercedes, é um ícone, né? É um carro que ao longo aí das suas diferentes gerações sempre primou por muitas vezes ser o primeiro carro de rua de produção a ter uma nova tecnologia, né? São vários exemplos. E o Classe S não só influencia todos os modelos da Mercedes, né? Tudo que vai para o Classe S depois espelha nos outros carros, mas óbvio que eles têm suas importâncias, mas o BMW Série 7 e o Audi A8 só são o que são e só fazem o que fazem, porque quem manda é o Classe S. É verdade, né? Estão sempre marcando, como se fosse no iatismo, né? O que a Mercedes está fazendo com o Classe S. Encerrando aqui a nossa primeira metade, o sexto lugar, né? Ou seja, o quinto carro que estamos falando aqui de 10º a primeiro, é um outro ícone, né? Aliás, se os carros estão nessa lista é porque são ícones, né? Só duram porque realmente se tornaram icônicos. Chevrolet Corvette, outro que segue firme e forte e que na geração mais recente, inclusive, rompeu os seus paradigmas, adotando pela primeira vez aí o motor central, né? O Corvette, historicamente, é um carro de motor dianteiro e tração traseira. E o diferente nessa lista é que os carros que estão aqui ou são utilitários, ou são modelos compactos, longevos, modelos de luxo, e o Corvette é o único esportivo que permaneceu tantos anos em linha. Porque a maioria das marcas gosta de trocou a geração, trocou de nome, esse aqui não, ele é o grande ícone da Chevrolet, tanto que é difícil você achar um logotipo da Chevrolet no carro, ele já é aquela coisa que passa a marca. E com os seus 69 anos de idade, o Corvetão já está em boa forma, tanto que o Marcelão testou ele, então clica ali no link para conferir. O Corvette que está na geração C8, falando em Marcelão também com o C1, né? Fez um rolê sensacional lá na Rota 66. Um dia farei também. Assim como o Fusca teve vários nomes no mundo inteiro, esse carro especificamente, meu caro Cássio, teve um nome diferente no Brasil. Toyota Land Cruiser, que aqui foi vendido como Bandeirante. É, o FJ Cruiser, né? Essa geração aí, quem é Land Cruiseiro conhece os códigos, igual o BMW E36, E30. Essa geração FJ foi a geração mais icônica aqui no Brasil como o Toyota Bandeirante. E vou dizer, assim como o Fusca também, é um carro que durou muito tempo com o mesmo projeto, né? Não só mantendo o mesmo nome. E a Toyota mantém várias gerações do Land Cruiser produzidas no mundo ao mesmo tempo. Esse é o mais atual, que inclusive você compra esse carro no Japão e está proibido de vender ele por 2 anos, senão você não pode comprar nenhum Toyota nunca mais na sua vida, porque eles estão com medo de que o pessoal leve esses carros para lugares de batalhas, assim, que não vai dar muito bom pra Toyota. E muita especulação em cima, né? Um carro também que tá muito hypado, os Land Cruisers clássicos aí, explodindo de preço mundialmente. Aqui no Brasil a gente só teve uma geração que foi chamada de Land Cruiser de fato, que foi o Land Cruiser Prado, que eu lembro que foi uma... Land Cruiser! Foi uma versão do Lexus GX para mercados que a marca Lexus não existia. E é uma pena, né? Porque é um carro que tem uma legião de fãs e aqui no Brasil a gente só teve o Land Cruiser Prado, que é com todo respeito, porque eu quero muito, ainda terei um Land Cruiser Prado, mas é um Land Cruiser meio série B aí. É a segunda classe do Land Cruiser que só leva o nome. Mas é um carro que desenhou essa categoria dos SUVs grandes de 7 lugares, Mitsubishi Pajero, até os Land Rover são muito baseados na estrutura do que esse carro trouxe, e hoje em dia ele é uma mistura de robustez pra caramba com luxo. Dá pra dizer até que é o que o SW4 sonha ser um dia. É verdade, né? A gente não tem o Land Cruiser no Brasil porque o SW4 custa 500 paus, né? Um Land Cruiser custaria 1 milhão, seria um carro inviável aqui. Ainda mais nessa versão Gazoo. Bom, próximo é um carro que o brasileiro ama de paixão. A gente já testou aqui. Quem nunca andou na traseira desse carro? Quem nunca comeu um pastel carregado em suas entranhas? A Combosa, nossa velha senhora. Quem nunca apanhou do câmbio de uma Combosa, né? O famoso, eu apanhei. Todos nós ali, é o câmbio que é capaz de colocar, você pode estar a 40 km por hora e a ré engata. É um negócio fantástico. Agora, essa Kombi também no Brasil, a Corujinha ali, o começo, tinha o nome de Jesus Me Chama, né? Uma arquitetura tão inovadora que era um pouco temerária, né? Você colocava ali, antes de existir airbag, antes de existir interior deformado e tudo mais, você colocava o motorista ali na cara do gol, né? Porque a zona deformável é o seu joelho. Exatamente. E o volante você dirige como se estivesse amassando uma pizza. É uma das coisas mais estranhas para dirigir no mundo automotivo que tem. E a curiosidade da Kombi é que o nome oficial dela foi Type 2, porque o Fusca era Type 1, ela tem um nome para cada país. E aqui no Brasil teve vários apelidos, Velha Senhora, Pão de Forma, esse Jesus Me Chama que você falou. E no Brasil a gente só teve até a segunda geração, que é essa daqui. Inclusive, é exportada para tudo quanto é país agora mesmo como veículo usado, e ao longo do tempo ela foi trocando de nome, T-Transporter, Multivan, T1, T2, T3, T4, T5, hoje em dia ela já está na T8, que é essa daqui, que tem inclusive uma versão híbrida, um visual mais
futurista, só que o mais legal é que o que vem agora, que é a ID Bus, que nem a própria Volkswagen no Brasil chama de ID Bus, chama de Kombi elétrica. Vai chamar de Kombi elétrica, que a Kombi é responsável por um dos apelidos mais sensacionais, que foi um goleiro que jogava no time do meu pai, que o apelido dele era Di. E o nome dele não era Diego, não tinha nada a ver com o Di. É porque quando iam cobrar uma falta, ele ficava ali se preparando e os caras viam que parecia que ele estava dirigindo uma Kombi. E assim ele ficou com o apelido Di. Como seria o apelido de alguém que vai dirigir uma Kombi elétrica hoje em dia? É verdade. Com 72 anos é realmente uma velha senhora. Abrindo o nosso pódio, nosso top 3, um outro carro que é muito icônico aqui no Brasil também, né? A Ford Série F teve as suas imensas quantidades aí de variações. Aqui no Brasil, aqui primeiro ganhou tração, foi a F75 ali, derivada da Rural, mas eu acho que a mais icônica é mesmo a F100 aqui no Brasil, que depois virou a F1000, né? E tudo começou em 1948, teve de F1 a F8 e depois a Ford começou a mudar a nomenclatura. O modelo mais importante dessa linha Série F hoje é a F150, que finalmente o brasileiro suplicou e a Ford vai trazer. Mas é porque a Ram tá vendendo muito mais do que o esperado e esse Brutamontes finalmente vai ter no Brasil, porque a última Série F produzida no Brasil foi a F250, Verdade. faz muito tempo. É outro carro que tá pegando preço aí no mercado de clássicos. A F150 deve chegar, inclusive, na versão elétrica, né? A F150 Lightning vai ser um carro legal demais. O único carro que mantém a sua casa funcionando em caso de blackout, né? Você consegue fazer o carro abastecer a sua casa, é muito legal. E, ironicamente, começou a ter adaptador para carregar até carro da Tesla. Então, o pessoal que ama carro da Tesla, você pode ter uma F150 Lightning e carregar. Mas, por enquanto, a gente vai ficar aqui com a versão gasolina, diesel V8. Vamos ver o que vai vir pro Brasil. Porque o próximo modelo também é um americano, mas um grande herói das guerras, do Jeep CJ, que depois mudou para Wrangler. Quando você fala Jeep, né, se você mandar pedir para uma criança desenhar um Jeep, ela vai desenhar isso aí, é o ícone, um carro que surgiu de uma licitação do exército americano durante a Segunda Guerra. O carro tinha que levar 500 quilos de carga, não podia pesar mais do que 900 quilos, se não me engano, que era para poder ser transportado de helicóptero, e tinha que levar uma metralhadora. Então, esses eram os parâmetros, e daí nasceu o Jeep CJ, que depois... na verdade, nasceu assim o Jeep, né? E CJ, que vem depois da guerra, é justamente a sigla de Civilian Jeep, né? A versão civil começou a ser vendida muito para os soldados que tinham experimentado o carro na guerra e curtido pra caramba essa capacidade de off-road. E o carro virou simplesmente uma sensação nos Estados Unidos e em outros lugares do mundo como um meio de transporte parrudo para ir para tudo quanto é lugar. E o legal é que ele era, vamos botar bem entre aspas, conversível, né? Porque você tinha o para-brisa ali que podia deitar, não tinha nada na parte de trás e foi ficando mais civilizado ao longo do tempo. Tanto que depois, em 1986, foi que a Jeep mudou o nome para Wrangler, que é o que eles usam até hoje nessa geração. Só que a diferença é que o carro ficou enorme comparado à primeira geração dele. E até hoje em dia tem versão híbrida. Então, até o veículo militar mais militar da Jeep se transformou muito ao longo do tempo, cresceu e apareceu. É um carro que nos Estados Unidos ele tem uma usabilidade, né, uma variedade de usos muito grande. Ele é muito usado como primeiro carro de faculdade, né? Ele tem um papel parecido aqui no Brasil com o buggy, de ser o carro de praia, o carro que em lugares como a Flórida, na Califórnia, o pessoal coloca prancha. Então, o quase octogenário, né, 79 anos, você vê como o tempo passa rápido. Não faz muito, a Jeep estava vendendo aqui no Brasil uma série de séries especiais dos seus 75 anos, né? Agora já está chegando quase em 80. Só que ele chegou aos 79 anos com uma mudancinha de nome, ao contrário do carro Matusalém de verdade que temos no mundo. Confesso que me surpreendi com essa informação aqui do nosso grande líder. Pois é, foi um carro que surpreendeu porque não é como o Fusca ou como o Wrangler, que tem tanta história assim, de vendas absurdas, Série F da Ford também, que já foi o carro mais vendido do mundo, mas é o carro que as celebridades americanas mais amam, e a polícia também, e os filmes, tanto que tem uma estrela na calçada da fama. LDA. Então, tem até uma estrela na calçada da fama, o Chevrolet Suburban. Que surgiu como uma panel van, chama nos Estados Unidos, né? Aquela van fechada para carregar pão, esse tipo de coisa, e foi morfando nessa espécie de micro-ônibus suburbano, né? De transporte de passageiros, que é o papel mais comum dela. E me chamou a atenção até ela ter vivido essa trajetória sem interrupções. Aqui no Brasil a gente teve sim a Suburban, ou Suburban, se você preferir, mas com outro nome, né? A famosa Veraneio Vascaína, que vinha dobrando a esquina e dava medo de muita gente. Não tinha uma criança que não ficava com medo da viatura policial quando aparecia com o Veraneio. Porque na verdade esse carro, como você falou de Station Wagon e tudo mais, perua foi desde 35 até 55, aí depois atingiu aquele status de
SUV de luxo e hoje em dia é uma jamanta sob rodas e tem uma versão curta, que é o Tahoe. E, na verdade, quem gosta mais das celebridades lá gostam mesmo é da Escalade, que nada mais é do que a versão de luxo, né? A mesma plataforma, muito incomum, mesma mecânica da Suburban, mas com um verniz de luxo aí da Cadillac. E você curtiu conhecer essa lista dos carros mais antigos que duraram mais tempo no mundo? Então deixa seu like, se inscreve no canal e ativa a sinetinha para receber notificações sempre que vídeos novos forem postados. E cola lá também em automaistv.com.br, você não vai ver coisas sobre coisas antigas não, mas vai saber as notícias, inclusive das atualizações das novas gerações desses ícones que continuam chegando. Valeu demais, cuidem-se bem e aquele abraço. Até a próxima. Procurando pneus nacionais importados de todas as marcas e modelos? Então acesse pneustore.com.br. Aqui você encontra pneus para carros, motos, bicicletas, caminhões e até para veículos agrícolas. Compre com rapidez e segurança. Receba na sua casa, escritório ou centro automotivo. E ainda pode agendar a montagem do pneu do seu carro. Aproveite e compre agora. Use o cupom ROXO e ganhe um super desconto. Pneu Store, seu guia em direção ao pneu certo. Amigos do Automais, viajar de GTI quebra a banca, já cantaram os Racionais MCs. Só que essa unanimidade mundial, sucesso nos Estados Unidos, na Europa e também no Brasil por muitos anos, chamada Golf GTI, não existe mais em terras tupiniquins, infelizmente. Nos resta, com o mesmo pacote que mescla desempenho com praticidade, o irmão sedã, o Jetta GLI Grand Luxury Injection GTI, a Gran Turismo Injection. Então, se você, tal como Ice Blue, é fã de GTI, talvez seja o momento de aceitar que é hora de migrar para um sedã, para o Jetta GLI, que traz novidades na linha 2023. Uma delas, essa belíssima cor azul Rising aqui é novidade. Tem um facelift na dianteira aqui também, tá mais agressiva e bonitona. Tem, sabe o quê? Um cavalinho a mais aqui debaixo do capô, que eu tenho certeza que você não vai perceber, mas na hora de acelerar na pista você vai perceber sim 3 novidades bastante interessantes. Uma é que o câmbio DSG agora tem 7 marchas e não mais 6. Outra é a direção de relação variável, que torna o carro com a frente ali mais esperta na pista, espero eu, presumo eu. E finalmente, o Jetta GLI agora traz um LSD, um diferencial de escorregamento limitado eletrônico, que também vai garantir que a tração venha com tudo, os 230 cavalos vão para o asfalto quando a gente acelerar aqui na pista do circuito pan-americano. Tudo isso é a teoria do pessoal de engenharia da Volks que apresentou o carro aqui hoje. Será que na prática isso tudo se comprova? Subam aí no capacete e venham acelerar com a gente. Vamos adentrar então agora o circuito pan-americano e agora você não consegue tirar essa música da cabeça, né? Mas já fazendo aqui um pequeno disclaimer, a gente está andando em grupo, né? E não só isso, o Pace Car é uma Amarok, né? Então, por mais que a Amarok seja talvez a picape média com o temperamento mais esportivo, ela vai limitar um Jetta GLI, né? Não tem jeito. Então a gente não vai conseguir realmente tirar tudo aqui do Jetão, até por estar em grupo também. Essa primeira volta é uma volta mais calminha, mas enquanto a gente não acelerar muito aqui, vamos, bem segundinha, vamos destacando aqui algumas das novidades, que são as 2 novidades que eu estou mais curioso para experimentar, 3 novidades na verdade, que eu estou curioso para experimentar aqui do novo Jetta GLI 2023, que são: o câmbio continua sendo um DSG de dupla embreagem, mas agora com 7 marchas. Então isso, além de, claro, melhorar a sua economia na estrada, né, deixando o carro mais solto lá em cima, em 7ª marcha, velocidade de cruzeiro, cai em até 9% os giros na velocidade de cruzeiro na estrada, segundo a Volks. Isso é bom para a economia de combustível. Mas aqui na pista, já comecei a sentir aqui um pouquinho, eu tenho curiosidade com mais 2 outras coisas. Primeiro, é claro, o câmbio, sim, porque com 7 marchas, as marchas estão todas mais empilhadas, mais juntas, né? Então você vai ter um carro
um pouco mais esperto, um pouco mais responsivo em matéria de câmbio na pista. Mas, quando a gente acelerar um pouco mais aqui a partir da próxima volta, deixa eu dar uma distancinha para o povo aí, tem duas outras novidades mecânicas muito interessantes no Jetta para a gente testar, e uma vocês já estão vendo um pouquinho aqui, que é o diferencial de escorregamento limitado, o LSD e LSD, como a Volks chama, que faz com que o carro consiga tracionar em saída de curva, né? É sempre o drama do carro de tração dianteira muito potente, é colocar essa potência para baixo, principalmente em saída de curva na pista. E o diferencial de escorregamento limitado, ele varia ali a tração das duas rodas para a roda interna não patinar e o carro efetivamente conseguir colocar a potência para baixo. Então esse é o segundo. E o terceiro, que eu também estou curioso, que está até relacionado em relação à sensibilidade do carro, é justamente a direção de relação variável. Então, quanto mais rápido a gente está, mais direta ela se torna. Então, ela tem ali a relação de pinhão e cremalheira variável. Faz com que o carro se torne um carro interessante na rua, né? Priorizando mais o conforto e uma relação menos direta, e faz com que o carro teoricamente se torne mais esperto na pista, priorizando uma relação mais direta. Agora a gente vai ter que, para conseguir começar a sentir um pouco disso, a gente vai ter que, vamos fazer o seguinte, para também não assustar os nossos instrutores ali na Amarok, vamos deixar eles abrirem bem aqui na reta. Vou até simular um 0 a 100 rapidez aqui, não tem ninguém atrás da gente. Contou aí, não? Agora sim, 6,7 segundos é o que a Volks aponta. E agora sim a gente vai conseguir frear forte e trazer com vontade aqui. Olha, a frente realmente, se você dá o pé, é claro que são 231 cavalos para pneus de rua, você sobrecarrega o carro. Vou fazer a mesma coisa agora. Vou deixar o povo fugir na reta e a gente consegue dar uma freada e uma pontada lá. Mas principalmente, se eu tivesse mais rápido aqui, ó, nessa primeira pontada, você sente como o carro segue tracionando. Aqui a gente vai conseguir mostrar, ó. Ele vem para dentro mesmo, você sente a atuação. Não dá para sentir mais ainda, porque infelizmente não há como desacionar completamente o controle de tração e estabilidade do GLI. Então, no limite, ele acaba entrando, né, e capando o carro. Mas você sente sim que nessa circunstância de meia aceleração, como eu falei ali, você percebe ali a variação do diferencial ELSD colocando a potência do carro para baixo. De freio tá legal também, o carro tá com rodas 18, né? De visual diferente, então é outro atributo aí dos GTI e GLI. Vamos dar uma... Ele é meio molão o Jetta, né? É um sedãzão, então a traseira vem. Mas de novo, né? Ó, aqui vocês percebem como trazendo mais volante à frente do carro realmente morde mais e traz o carro para dentro da curva. E aí, ó, dando pé, com vontade, vamos dar uma embaladinha, vamos ver o que bate aqui no fim dessa retinha oposta. Freando no Deus me livre, deu 160 ali, né? O Jetta GLI é um carro de quase 1.500 quilos, né? Ele não é um carro de track day, um carro de pista, ele é sim a versão sedã do Golf GTI, que é um sucesso mundial há muitos anos, justamente por ser um carro extremamente versátil, um carro que faz muitas coisas bem, um carro que te entrega um temperamento, um tempero esportivo, mais precisamente, vamos chamar assim, com espaço, com versatilidade, com confiabilidade, com um consumo interessante desse 2.0, então ele é historicamente o GTI e por consequência também o seu irmão sedã, o GLI, eles são carros que quando a gente faz aquela continha, né, eu só tenho espaço para ter um carro na garagem, qual carro eu teria que faria muitas coisas bem? O GLI e o GTI estão sempre bem posicionados nessa história. Agora eu entrei quente no retão aqui,
o que vai dar de top speed. 180, não vai pedir quinta. 185. Deu pra chamar bem no freio agora. Vocês estão ouvindo bastante, né, o ruído de pneu. É um carro que a suspensão é um pouquinho mole, mas evidentemente, mesmo no modo esporte, né, o conforto não é esquecido, vamos chamar assim, mas você vê claramente que é um carro que pede mais pneu. Se você colocar um semi-slick aqui, ele já dá uma acendida bem legal, porque você vê que o carro tem, com esse diferencial de escorregamento limitado aí, ele tem capacidade de tracionar mais, de colocar mais potência no chão. O que está limitando aqui realmente, tanto de tração quanto de velocidade de contorno de curva, é o pneu, porque enfim, é um pneu, não é um pneu racing, né? É um pneu feito para rua, e quando a gente vem para a pista e abusa, como a gente está abusando aqui, aonde o sapato aperta primeiro, vamos chamar assim, realmente é na questão dos pneus. Mas gostei. E mais importante, é perceptível sim a diferença de temperamento em relação ao GLI anterior. Essa questão do volante, do câmbio, é óbvio, se você tivesse aqui num GLI de geração anterior, você não estaria decepcionado, né? Mas você pulando de um para o outro, você nota sim as vantagens e a evolução da nova geração em relação à antiga. Seria muito legal, né? Inclusive ter aqui a chance de fazer no mesmo dia para isso ficar ainda mais nítido. Mas ó, essa tomadinha aqui, essa questão do LSD e também da variância da relação do volante ficam bem perceptíveis, e é muito gostoso, é engraçado assim. Normalmente quando você está no limite e você dá mais volante, o carro vai embora, né? A frente vai embora, e aqui não, você sente a frente pregando mais mesmo sob tração, e isso é muito legal. Realmente o câmbio podia ser um pouquinho mais permissivo nas reduções, né? Quando você quer usar o câmbio para parar o carro aqui, ó, vem terceira, pá, eu meto uma segunda, olha, não vem, ele demora. Ele protege muito o conjunto motor e câmbio, né? A programação da eletrônica, mesmo no modo esporte. É um defeito que também acossa, digamos assim, os irmãos GTS, Polo e Virtus, mas, de novo, vamos ser justos aqui com o Jetta GLI, não é um carro de pista, não é um carro para track day, né? É um carro para você andar na autobahn muito sossegado, em altas velocidades lá na Alemanha, onde pode, mas também para manter boas velocidades de cruzeiro aqui nas estradas brasileiras, quando elas são boas o suficiente, o que não é muito comum, e te dá um pouquinho de emoção, de adrenalina numa estradinha de serra, numa brincadeirinha de pista mais light como essa daqui, e ao mesmo tempo poder ser o seu único carro da família, né? Com bastante espaço no porta-malas, bastante espaço para 5 passageiros. Então continua sendo um pacote muito completo, de 360 graus, vamos chamar assim. Eu continuo me doendo no coração só o fato da gente não ter o GTI, né? Eu sou um cara perueiro e muito mais hatchbackeiro do que sedanzeiro, né? Para você colocar objetos grandes, aí eu gosto muito da praticalidade que uma perua e um hatchback trazem, por isso que eu não sou muito fã de sedã. Mas, vou te dizer, o Jetta GLI, por estar meio sozinho nesse nano segmento do mercado brasileiro aí, de sedãs esportivos não premium, né, de marca generalista, ele é um carro que eu considero sim, apesar do preço, tá meio salgadinho a 217 barões. E aí, curtiram o GLI na pista? Curtiram ele paradinho aqui também? A traseira também está mais agressiva, o carro está até mais comprido, que o para-choque aqui ficou mais agressivão. O ponto é, como eu falei ali na pista, o Jetta GLI não tem exatamente um concorrente direto no mercado nacional, ao menos enquanto a Honda não decide trazer o Civic SI 4 portas de volta para cá. A gente sabe que isso é muito pouco provável. Então, deixa aí o like, deixa nos comentários o que você achou. Tá competitivo esse preço de 217 mil reais para o Jetta GLI no Brasil? É polêmico, hein? O carro que chegou aqui 2 anos atrás custando 150 mil reais. Se inscreva em youtube.com/automaisoficial e pula sempre lá em automaistv.com.br para saber sobre o GLI e sobre todas as novidades da indústria nacional. Combinado? Valeu demais, cuidem-se bem. Aquele abraço, e se você nos assiste no Band Esportes, um bom domingo. Amigo
Amigos do Automais, falamos mais uma vez do Autódromo José Carlos Passa em Interlagos e hoje é dia de falar de Track Day. Eu defendo muito o Track Day porque é uma maneira segura das pessoas se divertirem e quem gosta de velocidade não tem jeito, não abre mão disso. Por isso, o melhor lugar para fazer isso é dentro de um autódromo. E hoje nós temos 3 esportivos nacionais onde os donos participam de Track Day e eu vou dar uma voltinha com eles. Bora lá! Bom, e eu tô aqui com o Elcio, que é proprietário desse Golf GTI. Que ano o Golf? 2001. 2001. Por que você escolheu o Golf? Primeiro pela sigla, né? Uma sigla emblemática, o GTI, todo mundo conhece. É referência do mundo automotivo, principalmente para quem gosta dos carros alemães. E particularmente eu sou apaixonado por essa carroceria, que é a MK4 duas portas. Pois é. E você faz muito Track Day, Elcio? Gosto bastante. Estamos desenvolvendo um projeto específico para esse carro, para ele fazer uns números bem saudosos aqui em Interlagos. Então bora levar o Elcio para dar uma volta no carro dele. Tá preparado? Bora! Então vamos lá. Bora lá, Elcio. Bora! E Elcio, o que você fez de preparação no carro? O carro, toda a mecânica dele é original, né? O motor 1.8 20 válvulas de 150 cavalos. De preparação, somente coloquei uma suspensão coilover da John, a John Blue. As rodas são BBS RC Aro 18 com pneus Ventus V12 Hankook. E freios, kitzinho bem básico, nacional mesmo, pinça de Hilux, um disco maior, ventilado na frente e um traseiro com disco também maior. Faz quanto tempo que você tem ele, Elcio? Eu tenho esse carro já tem 1 ano, tá? Ele é o meu 5º Golf GTI, já tive Golf VR6 e é o que eu comentei inicialmente, né? Eu sou apaixonado pela carroceria MK4, que foi uma das carrocerias mais desejadas aí para quem é um entusiasta pelo modelo Golf. Essa carroceria foi feita aí de 99 até 2006 e até hoje, por onde ele passa, ele arranca muitos suspiros, principalmente essa carroceria duas portas, né, que é bem exclusivas aqui no Brasil. Eu tive um GTI desse aqui, eu lembro que o carro era um canhão. É um carro que, por volta de 2000, era referência, né, sempre os entusiastas Audi, Volkswagen sempre brincavam, né, mas é o motor 150 ou 180 cavalos. Esse é o 150, é o cabeçote AGU, né, o large porte, ele tem os dutos pouco maiores para as válvulas e tem o acelerador a cabo, que é outra coisa que facilita bastante para a gente que gosta de preparação. Recentemente a Fueltech lançou toda uma linha que é praticamente plug and play para esse modelo. Você vem com o chicote, instala ele e praticamente no mesmo dia você já consegue fazer a reprogramação do carro, aumentando potência, acertando curva de torque e assim por diante. A tecnologia tem ajudado bastante a gente que gosta desses modelos, né, um pouco mais antigos, e tem feito com que a gente cada vez mais tenha mais segurança e confiança para preparar esses carros. Vamos dar uma aceleradinha na reta para ver até onde vai? Vamos lá, vamos ver se o 150 cavalos faz bonito. ...170, 180 e é melhor frear, né? Para não judiar do freio da golfeira. Se judiar, a gente coloca tudo de novo. A ideia do carro é sempre acelerar e com segurança, né? Então, como Tá você certo. mesmo fala, nada melhor que colocar um carro aqui no autódromo. Você viu que eu tô cuidando, não tô judiando, né? Tô tratando com carinho. Como se fosse um filho. É isso aí. Curioso, Marcelo, é que eu tenho um outro, eu tenho um Audi A3, essa mesma carroceria duas portas, mas ele já é um carro com uma preparação um pouco mais agressiva. Já Entendi. tem bicos maiores, uma turbina maior e reza a lenda que ele tem 300 cavalos de motor. Quero tirar a prova dessa potência outro dia aqui em Interlagos, quem sabe até com vocês. Eu gostei muito do carro, você viu que eu tratei com carinho.
O que mais você falou que você está fazendo uma alteração nele agora, vai fazer ele ganhar mais potência. O que você vai fazer no carro? Nos meus planos agora, pretendo colocar uma turbina K16, os bicos Deco 80, intercooler frontal, e aí a gente subir um pouco dessa pressão, né? Fazer o carro beirar uns 300 cavalos também como o Audi. Show de bola. E aí, vai liberar pra gente fazer uma volta rápida com ele? Cuide dele como você cuidaria do seu filho. Fechado. Fique à vontade. Vamos lá. Bom, e agora, bora dar uma volta rápida com o Golf GTI 2001 do Elcio. Bora acelerar. Bom, você que está conferindo o Automais, para o que você está fazendo, que eu vou dar uma super dica para você. O item mais importante no seu carro para sua segurança e conforto, com certeza são os pneus. E eu vou te dar uma dica sensacional agora. Olha o que a Pneu Store tem para você. Na Pneu Store, você encontra pneus nacionais e importados de todas as marcas e modelos. Você só precisa acessar pneustore.com.br. Tem pneus para carros, motos, bicicletas, caminhões e até para veículos agrícolas. No site da Pneu Store, você compra com rapidez e segurança. Recebe na sua casa, escritório ou centro automotivo da sua preferência o pneu que escolher. E ainda conta com mais uma super facilidade. Pode agendar a montagem do pneu do seu carro para o dia e horário que forem melhores para você. Muito legal, né? E não para por aí não. Entre agora pneustore.com.br e coloque o cupom de desconto do Automais que você vai ter um desconto especial. Aproveite! Acesse agora mesmo pneustore.com.br ou aponte seu celular para o QR Code que está aí na tela. Ou seja, não tem dúvida nem discussão. A Pneu Store é o jeito mais prático para você comprar o seu pneu. Pneu Store, seu guia em direção ao pneu certo. Infelizmente, o Automais de hoje está chegando ao fim. Espero que você tenha curtido tudo que viu. Se gostou, vai lá, deixa os comentários. Se não gostou, pode deixar também. É importante para a gente saber o que você pensa. E claro, não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais e no nosso canal do YouTube. Vai lá, começa a seguir, ativa as notificações e vai dar uma grande força para a gente. Espero que você tenha uma semana nota 1000 e semana que vem tem muito mais. Valeu, gente! Automais, um oferecimento Pneu Store, seu guia em direção ao pneu certo. Acesse pneustore.com.br.